Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você uma entrevista, um entrevistado, um personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o Brasil, o momento que a gente vive, o mundo, para que a gente possa atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Milton Atum, que vai estar conosco nessa conversa sobre cultura, literatura, sobre o Brasil, a vida, né? Mas antes de a gente começar efetivamente a entrevista, eu quero te convidar para participar conosco, não só mandando seus comentários, mas levando mais longe, divulgando esses pensamentos, essas reflexões, essas informações que o Milton nos traz, compartilhando com seus amigos, divulgando nas suas redes sociais. Essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, que você acessa, só botar Tutameia TV na internet, chega lá, mas também pelo nosso canal, Tutameia, e o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Milton, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios tutameicos aqui, caseiros do Tutameia. Eu que agradeço o convite. Milton aqui, bom, nós estamos com uma pilha de livros do Milton aqui. É um jogo de cartas, né? E, bom, alguns só, né? A Vamos. gente tem aqui Os Dois Irmãos, Cinzas do Norte. Peraí, Okay. Deixa eu trocar de câmera aí, calma. Isso. Boa. Dois Irmãos, Cinzas do Norte. E agora... Os dois primeiros da trilogia. O Lugar Mais Sombrio. O primeiro, né, que foi A Noite da Espera. Aliás, se você for no site, você vai achar um texto sobre esse livro. Isso, nós vamos falar desse texto também. E aqui... E esse que é o nosso objeto de conversa, pelo menos um dos pontos de partida da nossa conversa. Dessa conversa, que é o livro Pontos de Fuga, o segundo do Lugar Mais Sombrio, dessa trilogia, que nós vamos conversar sobre isso hoje. Então, queríamos agradecer muito aqui a sua vinda ao Tutameia. E começamos por onde, Rodolfo? Você falou que ia começar porque a gente ia começar pelos livros, mas vamos dar um tempinho para os livros, tá, e começar pelo esse momentoso tema aí da... Não sei se dá para dizer de extinção do ministério que já foi extinto, mas a passagem do Ministério da Secretaria da Cultura para o turismo. O que isso representa, enfim, como um escritor vê essa ação do governo Bolsonaro? Olha, eu acho que para eles deve fazer sentido. Eles devem considerar a cultura como um turismo, fazer uma espécie de passeio totalmente, enfim, descomprometido com qualquer coisa, né? Quer dizer, você colocar a cultura no turismo, enfim, diz muita coisa sobre a inoperância, né, e a disfarçatez desse governo. Quer dizer, mas eu acho que também isso é para criar mais um fato, né, mais uma polêmica, para encobrir as verdadeiras questões, né, que estão vindo à tona, né? Revelações, né? As relações perigosas com as milícias, com a Márcia Santa Marielle. Com a Marielle, com um caso gravíssimo, essa execução que até hoje não foi esclarecido. Então, para mim é mais um movimento assim para ofuscar as verdadeiras questões, né? E não muda muito, né? Porque eles não estão nem um pouco interessados. Pode ir para o turismo, pode ir para a justiça, né? Pode ir para qualquer ministério que... o problema é que eles não estão preocupados, eles têm uma mistura de aversão e medo em relação à cultura, né? Aversão porque a cultura ela é sempre, ou deveria ser sempre crítica,
né, inventiva e crítica ao mesmo tempo, como são todas as linguagens, né, teatro, cinema, não é só entretenimento, a cultura não é só diversão. Né, a cultura é também, como dizia o Antônio Cândido, a literatura é uma forma de conhecimento. Como disse o maior crítico brasileiro. E talvez o maior crítico da América do Sul, né, crítico literário. Então, quanto mais a cultura estiver, vamos dizer, totalmente à parte, não falar das questões brasileiras, uma mirada crítica, para ele está melhor. Né? Quer dizer, é transformar a cultura em nada, né? Neutralizar. Só que não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir porque nem todos, eu acho que muitas linguagens, várias linguagens dependem vamos dizer, de um aporte do Estado, como em todos os países desenvolvidos e muitos outros não desenvolvidos, né? A começar pelos Estados Unidos, né? A Alemanha, na Europa toda, na Ásia, o cinema depende, né, do financiamento do Estado, por concursos, etc., de roteiros, o teatro também, exposições de arte. Mas, por exemplo, os escritores não. Nós não dependemos porque você escreve um romance, um poema, um conto, uma peça na sua solidão. Você não precisa de recursos do Estado, de financiamento. Então, e nem para panfletar também, você não precisa. Eu lembro que na ditadura a gente panfletava, a gente imprimia no mimeógrafo e saía panfletando, né, nos pontos de ônibus, no centro de São Paulo. Mas a concepção mesmo de cultura que eles têm é uma concepção totalmente distorcida e errada e obscura. Como muita coisa desse governo é obscuro. Né? Agora, você falou eles não vão conseguir a resistência da cultura, como é que você está avaliando isso? Porque você falou, o escritor não precisa de financiamento, mas mesmo em áreas onde existe financiamento, há uma resistência, que a gente foi ver o Teatro Oficina. Não tem patrocínio nenhum, não tem nada, e estão fazendo, e vários outros. Um baluarte. Então, como é que você vê essa resistência? Tá como você acha que deveria ser? Assim, os artistas em geral estão presentes nessa resistência com a força que deveria estar? Acho que a cada dia há centenas e centenas de eventos no Brasil todo. Isso. E ontem mesmo estava em São Miguel Paulista, enfim, um evento literário. E tinha muita gente interessada, tinha as poetas negras que têm a sua voz. Né? Isso acho que está se multiplicando, vem se multiplicando nos últimos anos e está crescendo. Né? Vai crescer ainda mais. Quer dizer, é impossível eles não têm como, né, paralisar, vamos dizer, os artistas. É impossível. Né? O teatro depende, muitas vezes, porque sem dinheiro você não consegue, é difícil montar uma peça. Mas, enfim, no meu romance há o caso do grupo da Diná, já antecipando um pouco a conversa, em que esse grupo faz, vamos dizer, encenações relâmpagos. Fazia. Né, em vários pontos de São Paulo e sujeita a ser presa, a repressão e tudo. Né? Então, para você fazer uma encenação de 10 minutos ou 15 minutos, você não precisa, você precisa do corpo, da linguagem oral e corporal. Né? E isso às vezes acontecia.
Mesma coisa em relação aos panfletos, à poesia, a chamada geração do mimeógrafo, né, que você às vezes fazia em casa mesmo. Né? E eu acho que estão surgindo assim atividades, né, de resistência que passa também por essa criatividade, né, e agora com a internet, com as redes sociais, isso tudo também contribui. Né, porque eles estão muito preocupados, eu acho que é sobretudo com o cinema, que tem um alcance, às vezes, grande, por exemplo, Marighella, eles estão preocupados com esse filme. Né? Então, mas não adianta, né? Quer dizer, a capilaridade é muito grande, né? Então, eles não vão conseguir boicotar tudo. Virou um pesadelo para eles. Você falando não adianta, eu estava lembrando da música, mesmo pesadelo. Você corta um verso, eu escrevo o outro. Né? Quer dizer, esse autoritarismo criou redes, né, eu acho que a pior coisa é a autocensura nesse momento. E às vezes as pessoas, para, enfim, conseguir um financiamento, elas começam a repensar o roteiro. Isso é muito, eu acho isso perigoso. Né? Quer dizer, você fazer concessões e ao mesmo tempo autocensura, se autocensurar. Né? Não é o momento para fazer concessões. Não é o momento de fazer concessões. Ao contrário, eu acho que é um momento para enfrentar essa, vamos dizer, todo esse obscurantismo. Você falou um pouco assim, deu um aperitivo do livro. O livro, tanto o primeiro como o segundo volume da trilogia, tratam justamente disso, né, da resistência, do momento ali da ditadura militar, que há o fechamento, a manifestação estudantil em 68, você fala enfim, de exílio, nessa sequência Manaus, Brasília, Vila Madalena, Paris, tem muito disso, né? Qual a importância de falar disso hoje, né, nesse quadro que a gente está vivendo, que tem alguns paralelos, né, com a situação de hoje? Qual a importância de um livro expor essas realidades? Bom, eu não calculei, enfim, publicar nesse momento. Foi uma coincidência, não sei se feliz ou infeliz, eu acho que infeliz, porque eu não queria, enfim... Infeliz, você acha? Infeliz porque, como você falou, há muitas características daquela época, da ditadura, nesse autoritarismo de hoje. E infeliz porque eu não gostaria que isso estivesse acontecendo no Brasil. Mas, por outro lado, essas histórias, elas fervilham um pouco na minha cabeça desde 1980, quando fui morar, estava morando na Espanha. E eu comecei a escrever um romance sobre os anos 70 e eu percebi que tudo estava um pouco cru, né? Que faltava ainda o tempo, a passagem do tempo, que é o grande lance da literatura, né? Quer dizer, esperar o tempo passar para escrever. Né? Para decantar? Essa experiência que você espera exatamente essa palavra mais apropriada, né? Porque senão ia virar vamos dizer, uma crônica muito jornalística. E até eu tentei, e um amigo meu, um argentino, exilado em Madrid, ele leu e ele disse exatamente isso. Ele disse, ainda não é um romance, você precisa esperar não sei quanto tempo, mas o tempo passar para escrever. E ele estava absolutamente certo. Você vai falar desse... Não, eu ia falar de uma frase aqui que eu gostei. Fala. Porque, apesar disso, eu acho que antes dele... Já no primeiro volume dessa trilogia aí do Lugar Mais Sombrio,
ele traz muitas coisas da realidade da época que a gente estava vivendo naquele período, naquele momento no Brasil, no momento do lançamento. Eu tenho, a Eleonora falou antes aí de que se podia encontrar no Tutameia uma resenha que ela fez do A Noite da Espera. Eu queria ler um trechinho que traz exatamente essa discussão aí, né? Atum já disse que começou a escrever o livro anos atrás, muitos anos antes do golpe atual, o golpe contra Dilma, que destrói o país e abre as portas para um retrocesso inaudito. No entanto, seu texto não poderia ser mais contemporâneo. Nele, reflexões e tensões de hoje ecoam sobre o passado tenebroso onde navegam Martins e seus companheiros e sua família. Como no golpe militar, hoje a angústia e a depressão paralisam uma boa parte da sociedade. Um caso que meio que está em continuidade, né, de então até agora. O que eu ia ler aqui sobre essa coisa de decantar, do passado. O passado é quase intraduzível, melhor sonhá-lo ou inventá-lo. Pouco. Sim. Digamos. Sim, porque pode ser uma definição também do próprio romance, né? Que a passagem do tempo, quer dizer, a memória que interessa para o narrador é a memória daquilo que foi quase esquecido, a memória de alguma coisa nebulosa que você já não relembra com nitidez, né? E é vamos dizer, nesse território um pouco nebuloso do passado que, vamos dizer, que você convoca a imaginação, né? Quer dizer, que é também uma irmã siamesa da memória. Então, quando eu estava falando de 1980, eu não consegui mesmo, vamos dizer, me distanciar, e depois eu ainda eu tive que passar pela experiência, tive que escrever o Dois Irmãos. Você escreveu Os Dois Irmãos depois. Bem depois, claro, em 2000. E já há uma cena, vamos dizer, da ditadura, a morte de um professor. Sim. Que é poeta também, que já é uma coisa simbólica por causa do ensino público. Aí eu estou... olha, o ensino público também sofreu muito durante a ditadura, e é verdade, foi um dos maiores crimes da ditadura, que tem repercussão até hoje, e vai ter durante muito tempo. Depois eu ainda escrevi o Cinzas do Norte, que é um primo mais ou menos distante porque se passa em Manaus, no norte, dessa trilogia. Né? Então eu fui me aproximando dessa época e desse tema com esses dois romances, e aí já são mais de 10 anos, né? E aí depois eu pensei, bom, isso foi em 2007, quando eu entreguei o manuscrito do Alfredo Eldorado, que é uma novela. Eu disse, bom, agora eu vou fazer um acerto de contas. Vou enfrentar. Vou enfrentar isso e enfim. E foi complicado, porque era um projeto extenso, né? Como é que você pensou? Você foi pensando livro a livro, você desenhou, como é que foi a produção dessa ideia, assim, como é que você construiu essa ideia da trilogia? Então, eu fiz um esboço do terceiro, do último. Olha, um esboço, assim... Não, eu escrevi, eu fiz eu armei essa trilogia na minha cabeça primeiro, né, de pensar nesse grupo, no teatro, nesse arco temporal, aproveitando a minha experiência de Brasília. Eu saí de Manaus com 15 anos, fui morar sozinho em Brasília, eu e 2 amigos, e eu pensei nesse arco longo de 68 a, vamos dizer, 80, mais ou menos, né? E fui
enfim, trabalhando com personagens, com conflitos. E quando eu comecei a escrever, e o meu editor leu o terceiro, o último, ele disse, sim, mas falta a história do Martim, né? E do grupo dele. Que o terceiro volume ele é ambientado na França e é narrado por uma mulher que aparece no Pontos de Fuga, né? Uma franco-brasileira. E aí eu falei, bom, então agora eu vou fazer os outros, né? E isso demorou, sei lá, acho que quase uma década. E como é que você escreve? Eu escrevo à mão, assim como você está mão? notando, com uma caneta. Não é Bic, não. Eu não uso Ainda bem. caneta Bic. A Bic ficou mal afamada, coitado. E que ficou mal a fita. Eu senti uma certa ojeriza para essa caneta. Eu escrevo, enfim, eu faço planos, né? Você escreve em cadernos? Como é que é? Cadernos. Cadernos faltados. Cadernos Mas aí você pautados. define um horário do dia, como é que você fala muito da disciplina do escritor, né? Eu faço uma série de esboços também, com papel manteiga, que nem, Arquiteto? nem a arquitetura, que nem eu fazia com os projetos de arquitetura, só que agora com outras, sem plantas, cortes e fachadas. Você faz e o papel detalhes. manteiga para botar sobreposições e... Não, enfim, para eu me encontrar com gráficos, né? Porque às vezes você se perde um pouco. Né? Em 800 páginas, que são os 3 volumes, um pouco mais, você se perde um pouco. Então eu faço indicações, né, de entrada de personagens, um pouco como faziam os escritores no século XIX. Hoje, alguns escritores sentam e escrevem sem menor... Eu não acredito muito nisso, mas... Senta no computador e sai. E sai. Enfim, às vezes eu acho que isso não funciona para mim, né? Não funciona. Talvez para escrever um conto, mas para uma coisa mais longa, não. E eu então planejei tudo isso, mas depois muda muito, né? Porque vamos dizer, o inconsciente te leva para outras searas, né? Você sai totalmente daquilo que você planejou. Isso é bacana. Isso é que eu acho que isso é escrever, né? Quer dizer, o imprevisível, né? Ser levado pelo imprevisível também. Então, às vezes, personagens que foram pensados para ser mais secundários, ou pouco importantes, ou laterais, eles crescem um pouco e isso acontece muito, né? E outros que eram tão importantes vão perdendo um pouco a espessura, né? Então eu fiquei esses 10 anos escrevendo os outros, né? E aí voltava, porque é um movimento de ida e volta, né? Você não vai... eu imprimia e depois retrabalhava, voltava para... Mas eu sabia que eu não queria escrever, e nem podia escrever um romance sobre a ditadura. Quer dizer, não era um romance político, mas era uma história de um grupo, de uma diminuta parte da minha geração, porque a maioria das pessoas, dos jovens, não estava nas ruas. As pessoas não estavam aí, eram mais estudantes com uma formação política, geralmente de ciências humanas, né, e letras, e de algumas universidades, ou de várias universidades públicas, algumas particulares, uma PUC, que se mobilizaram. E a partir de 95 houve, vamos dizer, com a reorganização da UNE, tudo isso, da União Nacional dos Estudantes, houve, aí sim, o movimento voltou com força. E depois do assassinato do Herzog, isso também, a resistência cresceu muito, e a ditadura também as promessas
já estavam, um milagre econômico, toda aquela euforia, né, foi se esfumando, né? Então, eu não queria escrever um romance sobre o poder, mas o poder está lá. O pai do Martim é um personagem que, vamos dizer, que se aproxima do poder, participa dele. O pai da Ângela, quer dizer, o pai tem um embaixador que é perseguido, mas tem um senador que é também um crapuloso, né? Quer dizer, então isso é inevitável, né? Porque os meus amigos de Brasília, alguns amigos, eram filhos de políticos e de secretários, né? E eram contra os pais. Os pais trabalhavam no governo, ou eram bajuladores, ou eram apoiadores, ou eram da antiga Arena, né? E, enfim, havia um conflito dentro da casa das pessoas. E na escola a gente ouvia isso e conversava sobre isso. E houve, como no Pontos de Fuga, casos de pais que denunciaram filhos. Houve, isso aconteceu. Você estava na invasão lá da UNB? Em várias. Porque o meu colégio, que foi uma criação maravilhosa de dois grandes, né, educadores brasileiros, né, o Darcy Ribeiro e o Anísio Teixeira, era um colégio de aplicação, modelo, no campus, na entrada do campus da UNB. Eu estudei no colégio de aplicação também, só que em Porto Alegre. Porto Alegre. Tinha vários. É um colégio maravilhoso. E isso, então, as invasões passavam. Os caminhões, as viaturas entravam, passavam diante. E no meu próprio colégio, que era o Centro Integrado de Ensino Médio, houve expulsões, né, várias expulsões e prisões. Isso era muito comum, né? A UNB foi muito marcada por causa do Onestino Guimarães, que foi presidente da UNE, e foi assassinado depois aqui em São Paulo. E, enfim, que ele aparece de alguma forma nos dois romances, né, inspirado um pouco nele. E eu via, né, eu via o Onestino de vez em quando, nas passeatas no campus, mas eu era muito jovem, tinha 15, 16 anos. E ele era uma liderança impressionante. Né? Por quê? Assim, pela oratória? Era pela eloquência, pelo poder da palavra, pelo poder de convencimento, de mobilização das pessoas, né? Assim, e pelas táticas e estratégias do movimento estudantil, né? Que isso era muito importante, você não servir de isca, né? E Brasília tinha esse problema de para onde ir, né? Para onde fugir, né? Como diz o narrador, é um espaço grandioso demais. Você não tem, você olha para aquele horizonte, então você é tão pequeno, né? E às vezes até a catedral era minúscula, era uma coisinha, né? As catedrais nas cidades são ícones arquitetônicos grandiosos, e a de Brasília parece uma miniatura naquele horizonte, né, do Cerrado. Então o espaço demais era sufocante. O espaço demais era sufocante. Aliás, tem um debate sobre a arquitetura de Brasília, né? Sim. Tem um debate justamente sobre isso, né? Você como arquiteto, como é que avalia Brasília? É que há personagens que criticam com muita... que criticam Brasília com muita veemência. Né? E outros, como Sérgio Santos... Sérgio Santos. Nós estamos tendo aqui uma interferência indevida da nossa cachorrinha, mas ela já vai ser... Ela quer participar também, mas não...
Mas você acha o que de Brasília, dessa arquitetura? Eu gosto muito do projeto de Brasília. Eu acho que houve problemas. Enfim, não foram previstas algumas coisas, né? Faltou um pouco, talvez, de entendimento mesmo do que seria a construção de Brasília e para onde iriam os candangos, os construtores de Brasília, que foram milhares e milhares. Né? Agora, como diz um personagem que defende Brasília, nem o Lúcio Costa, nem o Niemeyer poderiam prever o golpe de 64, o golpe militar. Então, eles não estavam, vamos dizer, pensando na interrupção brusca e brutal da democracia, né, do golpe de 64. Então, mas eu gosto do projeto. E gosto também do projeto urbanístico e gosto dos projetos do Niemeyer, né? E dos outros que foram tão importantes, né? Do Lúcio Cardoso, do Lelé, né? Do grande arquiteto baiano, enfim, dos engenheiros também, porque foi uma equipe incrível que construiu Brasília. Quer dizer, eu acho que como cidade, talvez ela, de fato, seja muito pensada para o carro só, para o automóvel, para o ônibus, né? Mas, enfim, eu acho que há uma ideia que eu acho importante nesse projeto, que é a ideia da comunidade, né? Das superquadras. Das superquadras. Né? Mas quando eu estava em Brasília, a cidade era ainda muito pequena, estava em construção ainda. A cidade, o entorno não era tão enorme como é hoje? Não era. Não, nem a Asa Norte estava concluída. E depois eu acho que houve, sim, as favelas, como houve em todas as cidades brasileiras. Né? Isso foi inevitável, porque essa miséria enorme, as pessoas foram atrás de emprego, e depois os operários e as pessoas que iam chegando não tinham onde ficar. Mas tudo isso é discutido pelos estudantes, né? Pela a cidade de satélites, o personagem, o Oxy, ele critica com muita aspereza toda essa, vamos dizer, essa utopia de Brasília. E eu mesmo passei quase 30 anos, acho que uns 30 anos sem voltar a Brasília. Eu não queria mais voltar para lá. Até que em 2000 ou 2001, não lembro direito, um jornalista, um amigo meu, escritor também, Carlos Marcelo, me convidou para participar de uma edição especial sobre Brasília, sobre o CIEM, sobre esse colégio. E eu fui e gostei muito, porque aí já era uma cidade arborizada, não havia árvores naquela época. Tudo estava começando, né? Muito barro, tudo muito longe, e aquele medo, o medo da repressão, da delação, aquela aridez, né? Não tinha esquinas, não tinha lugar. Tinha um Beirute, que era um bar que existe. Eu lancei meu livro lá. Vou lançar esse lá no Beirute, que era um bar da resistência lá também. Mas era muito... Bom, para quem vinha de Manaus, né, se abandonar tudo, né, se distanciar de tudo, da família, dos amigos, da vida provinciana, foi... E por que você tomou essa decisão? Porque eu queria estudar arquitetura e, enfim, o Brasília ecoava muito, né? A UNB, a universidade, que é uma universidade de vanguarda, uma universidade, enfim, que estava nascendo, que empolgava muita gente, e por causa do CIEM, do Colégio de Aplicação também. Então, eu e esses dois amigos
Nós decidimos assim ir, nossos pais deixaram, a gente era muito jovem, né? E, enfim, aí eu entrei no CIEM, mas depois o CIEM foi fechado em 71, né? Como está no livro, foi fechado pela ditadura. Eles não podiam, né, aguentar essa... Né? E isso, como hoje estão fechando, né? Muitas... Escolas técnicas, escolas que permitem o diálogo. Estão fechando o horizonte, né, da educação. Mais do que escolas, estão fechando o horizonte do ensino público que poderia ser de qualidade, estava caminhando, estava melhorando, né, porque muita coisa foi feita durante o Ministério a gestão do Fernando Haddad, que houve depois uma continuação com Renato Janine Ribeiro, e depois tudo isso foi interrompido. Mas, enfim, eu acho que o livro tem, os dois romances discutem um pouco a questão espacial também, urbana, que é uma preocupação minha, né, de habitação popular, que era o sonho da minha, vamos dizer, da minha geração de arquitetos. Diálogo sobre isso aí, sobre a habitação social, que naquela época a gente usava mais o termo habitação popular. E há discussões sobre isso, mas, enfim, essas questões sobre arquitetura, Brasília, urbanismo e habitação e moradia, tudo isso são, vamos dizer, discussões laterais, mas o centro mesmo vamos dizer, o sofrimento, a perplexidade do Martim em relação à mãe, em relação onde ela está, em relação à paixão dele, que é uma militante aguerrida, ao contrário dele, que, enfim, é muito ensimesmado, muito solitário. E os muito solitários também não participam, né, ativamente da vida política. E ele é isso, né, o Martim. No fundo, ele quer escrever. Mas às vezes ele participa, meio na porra louquice, também não sabe direito. Né? Enfim, ele não tem uma consciência política que ela tem. Ela tem mais do que todos, na verdade. Ela tem objetivos muito claros. Né? E você vai colocando... Bom, fala aí. Eu ia perguntar como foi a sua participação política naquele período. Você falou das panfletagens. Você chegou a ter ligação com grupos de resistência? Ou era mais uma atividade participada? Não, eu não participei de nenhum grupo de resistência clandestino. Se eu tivesse participado, você talvez nem estivesse aqui conversando com vocês, mas conheci várias pessoas que participaram. Enfim, há no livro um personagem que também desaparece, e a gente fica imaginando para onde ele vai, né? Ele não quer mais, a universidade já não diz mais nada para ele, então ele vai para uma outra viagem, vamos dizer assim. Mas eu também ficava um pouco com o Martim, dividido entre a leitura e os meus estudos, o trabalho e a militância, né? Mas eu fui, né? Eu participei de muitas atividades na FAO, por exemplo, inclusive de atividades literárias e culturais, né? De fazer uma revista de poesia, por exemplo, com alguns amigos. Isso eu fiz, eu participei dessa... Tem uma revista aí chamada Poesia e Desenho, que é um pouco inspirada numa revista da qual eu participei com vários amigos, o Rubens Matuque, a Roseli Nakagawa, a Miriam Coroco, vários amigos, né, da FAO daquela época. Também a gente publicava traduções e durou, acho que, 4 números, mais ou menos.
E às vezes era uma revista sofisticada, porque tinha capas com gravuras mesmo originais, quer dizer, cada capa era uma gravura. E isso, enfim. E depois eu fui a várias passeatas, mas nunca, vamos dizer, nunca fui um militante de uma organização, ligado a uma organização. E às vezes eu ficava em casa, enfim, lendo Proust, lendo Guimarães Rosa, lendo poesia. Isso me fazia bem. Como até hoje me faz bem, né? Quer dizer, eu já leio pouco também, jornais, e eu já não tenho mais paciência para ler, não, porque eu sei que, enfim, eu sei qual é o projeto deles, desse governo, que é um projeto destruidor, é um projeto autoritário, muitas vezes tirânico, que, enfim, que não contempla, não tem nenhum projeto civilizador, nenhuma combinado com, vamos dizer, com medidas ultraliberais que agradam o mercado, agrada os banqueiros, o mercado financeiro, o grande capital. É essa combinação que no Chile foi extrema, foi, vamos dizer, levada a cabo por um terrorismo de Estado dos mais abjetos e sanguinários, e que aqui, enfim, eles ensaiam, vamos dizer, uma composição desse tipo, vamos dizer, sem uma matança, né? Sem uma repressão violenta, né? Embora exista, vamos dizer, chacinas diárias nesse país. E tudo isso também foi herdado da ditadura, porque os esquadrões da morte, os paramilitares, né, toda a repressão da ditadura, inclusive da Polícia Federal, nada disso foi desmontado totalmente. A mesma brutalidade, aliás, maior ainda hoje em dia, né, as vítimas não são mais os militantes, mas são pobres da periferia. Essa luta, essa batalha entre o narcotráfico, milícias e polícias, e tudo isso, vamos dizer, tornou o país, o Brasil, um país de fato bárbaro. Já há poucos traços, vamos dizer, de civilização. E mesmo onde há civilização, a barbárie está presente. Se não no tempo presente, no passado. Né? Então nós não podemos, vamos dizer assim, dar exemplos na Europa de grandes exemplos, vamos dizer, exemplos de países civilizados, porque o passado os condena, vamos dizer assim. Né? E quem sabe o futuro, né? Porque não sabemos o que vem pela frente. Você pensa em sair do país nessa circunstância toda? Olha, em algum momento eu pensei, recebi alguns convites para sair, mas alguma coisa me diz que eu preciso ficar aqui. Eu, enfim, talvez passar uma temporada, mas ainda assim todo o contato também com as pessoas e nas ruas, né? Tudo isso me alimenta também, de alguma forma me estimula. Né? Quer dizer, gostaria de fugir para passar um ano fora ou 2. Não sei, acho que meus filhos estão aqui, minha família está aqui, gostam do Brasil. Eu quero mostrar um pouco o Brasil para eles. Eu tenho filhos jovens. É importante conhecer o Brasil, né? Sair do seu lugar. Né? E é um pouco a história, né, dos pontos de fuga. São também os pontos, vamos dizer, os lugares do exílio, os lugares da paixão, os lugares do amor e do ódio,
né, dos deslocamentos, e são também os pontos de fuga da arquitetura, né, quando você traça uma linha e os pontos, vamos dizer, eles convergem para as suas extremidades. Mas, nesse momento, eu acho que enfim, estou bem aqui, quer dizer, não há por que ir embora agora. Ao menos que a vida fique insuportável, mas eu sempre acho que o país é insuportável para os pobres, para a periferia. Esse é o inferno. Essas pessoas, elas são uma espécie de, como diria Euclides da Cunha, expatriados em sua própria pátria. Porque são elas que sofrem diuturnamente, cotidianamente. As mulheres que pegam um ônibus às 5 da manhã e voltam às 9 da noite, passam 4 ou 5 horas por dia no transporte público, para às vezes ganhar um salário miserável, e às vezes não, com frequência, né, os professores da rede pública, que também ganham mal e vivem essa questão, problemas o tempo todo, de sala de aula. Então, quando a gente pensa no sofrimento dos outros, muita coisa do nosso sofrimento é atenuado. Vira uma coisa muito relativa e quase fútil. Quase banal e fútil. Então, quando às vezes eu sou um pouco, me sinto cercado pelo desespero, eu penso nessas pessoas que passam o dia todo, vamos dizer, tentando, não é viver, é sobreviver, né? E ainda assim elas têm uma força e uma energia uma solidariedade. Vamos dizer, esse sentido da solidariedade, seja através das igrejas, das comunidades, da vizinhança, né? Quer dizer, tudo isso torna essas pessoas muito fortes. E eu acho que, enfim. Você citou rapidamente, falou da coisa do Chile. O Chile também aparece aqui no seu romance. Como é que é como é que você trouxe essa golpe no Chile, essa situação no Chile? Como é que foi essa entrada aí no romance? Muitos estudantes, professores, músicos, enfim, muita gente de esquerda fugiu para o Chile, se exilou no Chile democrático do Salvador Allende. Ele era um social-democrata que foi eleito, e isso é um escândalo, né? Então, muitos políticos também, que depois fundariam o PSDB, se exilaram no Chile, depois do que se tornou o PT, enfim, a esquerda, o centro-esquerda. E alguns amigos foram também. Então, vamos dizer, essa travessia aí dessas cartas chilenas, tudo isso é inspirado na vida de alguns amigos, e eu tenho um grande amigo que saiu de Manaus comigo, o Aurélio Miquiles, que é um cineasta, videoasta. Ele me mostrou vários diários e a gente conversou muito. Alguns amigos abriram os baús. Que legal! Uma Tuna Dueck, o próprio Aurélio, Arlene, vários amigos me tiravam fotocópia de cartas e mandavam fotos. E às vezes eu lia com uma tristeza enorme tudo aquilo. Lembro um pouco as visitas que eu fiz na Argentina, ao centro de tortura, em Buenos Aires, depois em Córdoba. Quando eu vi em Córdoba, tinha um centro de tortura também, uma coisa, um inferno. Ali do lado da catedral, que hoje é um centro
é um memorial, né? E eu via os objetos, os discos dos jovens, da lambreta, caneta, diários, de garotos de 18, 20 anos, 21 anos que foram assassinados. As famílias doaram, né, para esse centro de tortura. E quando eu recebi esse material dos meus amigos, eu pensei, nossa, eles sobreviveram. E são sobreviventes. E é claro que eu não usei nada diretamente, transformei, porque esse é o trabalho da imaginação, né? Você, enfim, transformar o documento vamos dizer, num documento mesmo, numa espécie de uma página de ficção, né? E isso dá muito trabalho, porque você tem que escrever e até se distanciar da sua fonte. O jornalismo, ao contrário, ele tem que ser fiel à sua fonte. E o escritor, para ser verdadeiro, ele tem que ser infiel, mas essa infidelidade é também uma forma de verdade. Né? Porque na literatura, quer dizer, a própria verdade da história, ela faz parte embora não seja a verdade da ficção, mas ela está lá, né? Como, vamos dizer, na imaginação e na fantasia, né? Quer dizer, há alguma coisa verdadeira ali, né? Que não passa pelo documento, né? Passa pela imaginação, pela linguagem, mas que depois da leitura dá ao leitor, vamos dizer, a impressão de uma verdade interior, né? De que aquilo existiu, ou poderia ter existido. Ou poderia vir a existir, exatamente. O trecho que você citou antes aqui do livro parece um retrato falado de personagem que a gente tem hoje. Mas né? eu acho que o pessoal não acompanhou esse pedaço. Então eu vou... Sim, foi antes, dos bastidores. Foi os bastidores, eu queria... eu falei, né, parece, ele diz aqui, talvez eu seja um velho precoce, ou um liberal autêntico, num país que nem sequer passou por uma verdadeira revolução burguesa. Aqui, os falsos liberais imitam Brás Cubas. Apenas trocaram a Universidade de Coimbra pela Escola de Chicago. Repetem os vícios da personagem do Machado. Apoiam a ditadura, a tortura, a censura e fazem negociatas com empresas do governo, políticos e militares. Liberalismo com terror de Estado, a receita chilena do criminoso Pinochet e sua gangue. Pois é. Aí o leitor conclui de que tempo nós estamos falando, né? Ou de quais tempos, né, nós estamos falando. Porque na sua essência é isso, né? Quer dizer, impor, vamos dizer, um tipo de enfim, um programa econômico ultraliberal e transformar isso foi feito no Chile durante Pinochet. E há documentários sobre isso, né, dos Chicago Boys lá, chilenos, né, que eles só fizeram isso porque era uma ditadura, né? Então a questão é desmontar o estado de bem-estar social, que nós nem chegamos a isso no Brasil. A França chegou, a Alemanha, a Inglaterra, muitos países da Europa chegaram a isso. E lá não vai haver, eu acredito que não haverá um retrocesso, porque já são direitos conquistados, sagrados, né? Na França, a escola pública ela vamos dizer, uma conquista. E isso não haverá um retrocesso. Aqui não, aqui nós estamos aceitando, vamos dizer, esse Estado. Eu também não sou a favor vamos dizer, de um Estado que sofra de elefantíase, de um Estado inoperante, inchado, mas não é o que eles querem. Eles não querem enxugar, eles querem acabar. Na verdade, é reduzir as verbas para educação, para saúde. E a segurança não se faz matando as pessoas, executando. Isso é um estado de barbárie.
né? As execuções no Brasil são coisas de um país enfim, que não tem nenhuma... De guerra civil total, aberta. né? Total. Então esse personagem, o Ox, ele é um liberal autêntico e, portanto, deslocado. Porque quais são os liberais hoje autênticos, né? Qual o partido liberal que está criticando com veemência esse governo? Alguns criticam aqui e ali, mas votam no governo. Quer dizer, eles não formam uma frente, vamos dizer, uma frente de oposição contra o autoritarismo. Eles não têm ainda não têm essa, vamos dizer, não fizeram isso ainda, né? Não sei se vão fazer. Né? Mas é o que está acontecendo hoje no Brasil. Quer dizer, um retrocesso do ponto de vista da educação, estamos... E no Chile nem isso eles têm. Não há um SUS, um Sistema Único de Saúde, no Chile. Aqui, embora precário, é o que salva muita gente. Mas, enfim, eu acho que o leitor também pode fazer outras interpretações, né? Outro tipo de leitura, né? Pode gostar mais desse personagem do que dos outros. Né? Os leitores mais liberais e mais... Eu não sei se há tantos, se há muitos. Eu sei que há, que eu tenho... Enfim, não tenho nenhum amigo de um partido liberal, assim, mas tenho amigos que são muito críticos ao Estado, a essa política, enfim, em que o Estado também absorve tudo, né? E amigos também que são progressistas, né? Que fazem críticas à presença do Estado em todos os setores. Né? E eu converso com eles, porque é bom conversar para... A diferença. Eu queria te perguntar, você falou da vinda, né, de Manaus para Brasília com esse desejo de ser arquiteto, você virou escritor. Então eu queria te perguntar um pouco da sua vida lá em Manaus e como é que foi essa virada da arquitetura para a literatura. Então, em Manaus eu tinha uma vida muito... Enfim, eu fui... As primeiras leituras importantes eu fiz em Manaus. Quais foram elas? Eu tenho livros, vamos dizer, que foram formadores da minha primeira juventude. Os contos do Machado de Assis, foram alguns romances do Graciliano, do Jorge Amado, do Érico Veríssimo. E você tinha em casa ou era uma biblioteca? Como é que você... Machado foi um presente da minha mãe. As obras completas, que muita gente da minha geração ainda tem aquela edição de 1957, encadernada, azul. Depois, os outros foram na escola, no colégio público, na escola pública. Eu tinha professores, enfim, dois professores, sobretudo, que trabalhavam com literatura brasileira. Uma vez, nos obrigou a ler trechos dos Sertões. Nos obrigou? Nos obrigou, foi um castigo, inclusive. Explodiram lá uma bombinha caseira, alguém da minha sala, e ele deu como castigo, punição, ao fichamento dos Sertões. Olha só. E eu tinha 14 anos. E foi a primeira imersão nos dicionários e fichamento. Eu tenho essa edição até hoje, de 67. Guardei, sobreviveu. E depois, uma professora que gostava muito do Graciliano e de escritores brasileiros. E ela foi fundamental, até mesmo porque o Graciliano, a linguagem do Graciliano é o avesso, o estilo dele é o avesso de Euclides da Cunha.
né? O estilo do Euclides é muito hiperbólico, é muito enfático, muito, enfim, excessivo, né? Muito adjetivado. E o Graciliano é mais seco, né? Mais bem conciso. E como Machado, os contos que eu li do Machado que eu achei extraordinários, e acho até hoje. Então, para mim, Vidas Secas, Infância, e os contos foram fundamentais, né? Mas também o Continente, Capitães da Areia e vários outros. Isso, o Graciliano me fascinou pela uma coisa que inconscientemente me influenciou no começo, talvez, mas depois eu tive plena consciência de que era o meu, vamos dizer, um dos modelos para mim de escrita e reflexão e crítica da realidade, que é a combinação da ação com a reflexão, ou do social com o psicológico e histórico. E eu admiro muito esse tipo de narrativa, né? Que está em vários escritores, no Stendhal, às vezes no próprio Machado, no Conrad, no Joseph Conrad, que ele junta muito isso, né? A questão psicológica com a experiência individual, que é sempre histórica também, né? E com a ação também. Tá? Isso, o Guimarães Rosa também tem muito disso, né? E a gente, enfim, vai tentando muito modestamente, né? Assimilar o que esses escritores vamos dizer, impressionam, né? Os vários lados que nos impressionam. Mas eu também, em Manaus, eu era crooner de uma banda. Cantava o quê? Tudo. Foi um período muito curto, mas muito, muito bacana também. E eu fui também participar com esses amigos, com Aurélio Enéas, que hoje o Enéas é um artista plástico, professor também, mora no Rio. Eles fundaram um jornal chamado Elemento 106, que já 106. É que na época havia só 105 elementos químicos na natureza. E o nosso jornal, um pouco pretensioso, era o Elemento 106, que aparece no Cinzas do Norte, como jornaleco para horror dos meus amigos. Eu não era um jornaleco. A cereja do bolo da tabela periódica. Era isso. E aí eu publiquei meu primeiro artigo sobre educação pública, no Elemento 106. O que você dizia? Eu acho que era uma reivindicação pela mesma conversa, sempre educação pública de qualidade. E eu achava que... e depois, enfim, e tinha uma vida assim enfim, a ditadura, o golpe de 64, ele se refletiu em Manaus, claro, em todo o Brasil. Você lembra? Lembro porque houve uma movimentação do Exército, da Marinha, né, do Porto, houve greves. Um parente meu foi demitido porque trabalhava no órgão federal, um tio, enfim, essas coisas. Mas depois minha vida em Brasília mudou muito, porque era outra coisa já. A província ficou para trás, tinha ficado para trás. E toda a vida, todos os meus amigos, a não ser esses dois, e a família e tudo mais, ficou muito longe, ficou no coração da floresta. Bom, depois eu vim para São Paulo e entrei na FAO, enfim, fiz um pouco de jornalismo na Isto É,
na época do Mino Carta, do Nirlando Beirão. E é um ótimo editor. Aliás, li o livro dele, gostei muito. E depois fiz algum freelance aqui e ali, Jornal do Bairro. Fazia um pouco como o Martim. Né? Eu trabalhei numa construtora, enfim. Uma construtora que modificava os projetos. Todas modificaram. Era uma coisa criminosa. Cadê as janelas? Cadê a iluminação? Tudo, deformavam tudo. E deu nesse horror que é São Paulo. Com tantos bons arquitetos que essa cidade tem, que o Brasil tem. Que não é só São Paulo. As cidades brasileiras ficaram feias, né? Ficaram horríveis. Uma arquitetura sem nenhum pensamento, sem nenhuma reflexão estética, nada. É um volume com furos, né? Com janelinhas e um revestimento horroroso. Não tem nenhum pensamento sobre a cidade, sobre o entorno. Então eu fiz poucos projetos de arquitetura, dei aula em Taubaté. Você chegou a se formar? Você conheceu a velhinha de Taubaté? Depois, nos livros, nas crônicas. Eu me formei e dei aula de História da Arquitetura em Taubaté. Então, essa cena que abre os pontos de fuga da antiga rodoviária, né, com acrílico, aqueles gomos de acrílico coloridos, aquela luz embaçada, difusa. Porque eu ia para Taubaté às 5h30 da manhã, acordava muito cedo, pegava o ônibus, Pássaro Marrom, salvo engano, e ia para Taubaté dar aula. E, enfim, são as coisas que você vai sedimentando na memória também, né, da tua experiência de vida. E a literatura depende muito disso, né? Depende dessa dupla experiência de vida, de leitura, que é uma só, na verdade. Elas se confundem, né? Porque você está lendo e também está vivenciando uma outra realidade. E toda a questão, as questões técnicas do romance, né? Que é o registro de voz de cada personagem, né? As cartas, o Julião, que é um ator circense, ele não escreve como a Marcela, que não escreve como a Laísa, que não escreve como o Martim. Todos têm uma dicção própria, cada um tem uma dicção própria, né? Então, isso dá uma dinâmica. Pois é, porque a ideia era exatamente fazer esse coral de vozes, mas cada voz com o seu tom, com a sua especificidade, né? E o olhar de cada um, né, refletindo sobre o outro, né? Então as opiniões sobre cada um, elas divergem porque elas não coincidem, né? A opinião da Anitta sobre o Martim ou sobre a Diná não coincide com o dos outros. Então são coisas que vão mudando, né? Vão mudando e no fim não há uma trama central localizada, porque não é para ter mesmo. O romance moderno, enfim, ele trabalha com a diluição do enredo, não é? Quer dizer, não é um thriller. E também eu nunca quis escrever um thriller, né? Nem o Dois Irmãos nem o Cinzas do Norte. Agora, você não falou da entrada na literatura, você parou ali na rodoviária. Então, mas vem antes da literatura. Quando eu morava em Brasília, eu escrevia poemas como todo jovem, ou muitos jovens. Um deles chegou a ganhar um concurso, lá, um primeiro ou segundo lugar, não me lembro. Foi publicado no Correio Brasiliense, em 68 ou 69. Esse poema acho que está no livro de uma ex-diretora do meu colégio, Dona Terezinha.
E ela publicou, me deu um pouco de vergonha, mas tudo bem. E depois, em São Paulo, quando eu estudava arquitetura, eu frequentei como ouvinte, eu e alguns amigos da FAO e também de outros cursos, a disciplina de curso de letras, né? Então, e lá eu conheci... Por exemplo, assim, o que você... os grandes, né? O Davi Arrigucci Júnior, que é um grande crítico, o João Alexandre Barbosa, que faleceu já há uns anos, saudoso João Alexandre, que eles leram o manuscrito do meu primeiro romance muito tempo depois, né? Quem mais? O João Luiz Lafetard também, que faleceu jovem ainda, a Leila Perrone, Alfredo Bose, enfim. Eram críticos, eram excelentes críticos e escreveram também literatura hispano-americana, né? Lembro da Rillemar, Chiampi, e foram professores incríveis. Isso, enfim, eu acho que de algum modo eles me formaram, né? Formaram um leitor, porque é difícil, né? É difícil formar um leitor. Você tem que ler os bons livros, tem que saber ler esses livros. Então, esses cursos que não são, vamos dizer, imprescindíveis, não são imprescindíveis para quem quer escrever, mas ajudam. Eu estava um pouco perdido, né? Então, ter frequentado esses cursos foi importante. Enfim, depois eu escrevi alguns contos, nunca publiquei também. Esses contos eu joguei fora. E foi na Europa que eu viajei como bolsista para a Espanha, e lá eu comecei a escrever meu primeiro romance, Relato de um Certo Oriente. E depois, quando eu voltei para Manaus, em 84, eu comecei a dar aula de francês na universidade. Então, e abandonei a arquitetura. Ainda fiz um projeto, que também não me agradou, né? E eu percebi que eu não queria ser arquiteto, que eu não podia ser arquiteto. Não podia ser? Não, eu seria um arquiteto muito, enfim, meio frustrado, né? Porque eu queria escrever e queria escrever romances e contos, ficção. Então, o que era mais próximo da minha atividade era dar aula, né? Só que também na universidade não tinha tempo para escrever. E foi por isso que eu acabei saindo da universidade em 98. Eu vim fazer uma tese de doutorado, isso faz mais de 20 anos, 21 anos. E aí eu abandonei tudo, o doutorado, a minha universidade de origem, e mudei para São Paulo. E aí eu publiquei o Dois Irmãos, passei 3 anos escrevendo Dois Irmãos. Esse foi intenso, que foi dia e noite, não parava, e foi o livro que alcançou um público grande de leitor. Foi a minha alforria, Dois Irmãos. A partir dali você passou a viver exclusivamente disso, de escrever. Sim, eu não voltei mais a dar aula. E, enfim, ficou nisso, né? Eu comecei a dar muitas palestras e o livro foi também traduzido e depois foi adaptado para a TV, uma minissérie. E, enfim, aí outros foram filmados. Agora mesmo há 2 filmes. O Sérgio Machado filmou um conto da Cidade Ilhada. Quer dizer, não esse conto foi um ponto de partida para o filme dele. E o Marcelo Gomes vai filmar o Relato de um Certo Oriente. Que vai assim,
é uma versão muito livre do Relato do Certo Oriente. Você participa do roteiro, entrega a obra, é uma outra obra, né? Claro, o cinema é outra, a filmagem de um livro não é, enfim, é uma outra obra. É outra coisa e uma linguagem muito diferente, e o roteiro também, ele não é uma cópia do romance, não, é uma invenção a partir é uma tradução, no fundo. Você está traduzindo ali alguma coisa, um livro, um texto para a imagem, né? E isso, enfim, isso é importante. Um bom roteiro é fundamental. O do Dois Irmãos foi muito bom, e esse do conto, que é o da Cidade Ilhada, acho que vai ser o nome do filme, mas o conto é o Adeus do Comandante. O roteiro também é excelente, é muito bom. E foi até difícil filmar, porque o governo não pagou tudo, né? Já havia sido contemplado com concursos, recursos de concurso, e o governo não pagou. Mas nem assim o Sérgio deixou de filmar, porque a resistência está aí. Você não se entrega, você faz, mesmo com dificuldades, você não captura, porque a pior coisa nesse momento é a rendição, e também o silêncio, né? E a autocensura, como eu já falei. Mesmo com poucos recursos, você faz. As pessoas estão fazendo e vão continuar a fazer. Quanto a isso, não há a menor dúvida. E essa é a melhor resposta que você pode dar vamos dizer, a toda essa disfarçatez. E também não precisa entrar numa guerra de ódio nas redes sociais, né? Deixa a baixaria ser uma marca registrada desses seguidores fanáticos, né? A agressão, o destempero, o xingamento. Não, mas estava adormecida, né? Isso existia, né? As pessoas falam, porque... Eu falei, bom, esqueceram da passeata dos 100 mil, da TFP, de quanta gente apoiou a ditadura. Essas pessoas, essa ideologia da ultradireita, ela tá viva. E também nós não acertamos as contas com o passado. Aquela anistia geral, para mim, foi um engodo, né? Como é que você vai anistiar torturadores, criminosos, né? Os caras ficaram soltos, livres, tão livres que, enfim, há um presidente que durante 28 anos elogiou os torturadores, elogiou toda essa barbárie. Quer dizer, isso não aconteceu no Chile, nem na Argentina, nem no Uruguai, porque os criminosos lá foram punidos, vários generais militares foram presos. Então, e aqui não. Aqui houve uma anistia, um acordo. Isso tem algumas frases no livro sobre isso, de uma militante que foi torturada do Rio de Janeiro, que é totalmente contra, foi contra essa anistia. Então, e ele, com a maior cara de pau, né, fala, elogia, tortura. Eles consideram um crime, porque essas falas são criminosas, incentivo ao crime, enfim. Sim, ao terror. Apologia ao crime. Ao terror de Estado. E só por isso ele não podia ser candidato. Só por isso. Ele não poderia ter sido candidato. Não poderia ter sido candidato. Não teria sido nesses países, Argentina, Chile, Uruguai. Não teria sido. Mas aqui nós também temos um judiciário, vamos dizer, também uma parte dele muito frágil, né, e cúmplice de tudo isso. Cúmplice. Sem dúvida.
Porque quando não fazem nada, quando não dão basta às inúmeras agressões à Constituição, porque é disso que se trata. Exatamente. Estão rasgando a Constituição. O filho dele, de mandar fechar o Supremo, de avocar o AI-5, isso aí não cabe, vamos dizer, num país que se diz democrático. Não cabe, não há como. E como que eles respondem? Com ódio, com xingamento, com ameaças. E até os aliados estão sendo ameaçados agora. Até os deputados, vamos dizer, que, enfim, romperam com esse partido e que apoiaram o presidente, apoiaram com muita convicção, agora estão sendo massacrados, na internet, nas redes sociais. Então, é uma coisa imaginável. Então a melhor coisa é desprezar tudo isso, nunca responder, nunca ler o que esse pessoal escreve, nunca. Bom, eu não tenho estômago para isso, porque senão eu vou gastar meu tempo lendo essas coisas baixas, essa baixeza, para mim é totalmente. Aliás, na minha casa está proibido, aliás, ninguém quer saber disso, desse xingamento, dessa agressão. Mas é impressionante como outro dia eu vi uma deputada, uma foto de uma deputada chorando. Isso. E ela que idolatrava todo esse pessoal, será que ela não percebeu que eles são assim, sempre foram assim? Que eles podem trair supostamente, um amigo, que eles são inspirados por essa baixeza, por essa agressão, e por uma ideologia obscura e maléfica. Quer dizer, ele lembra um pouco, tudo isso lembra um pouco o romance do Guimarães Rosa. Porque lá tem um personagem importantíssimo que é a encarnação do mal. A encarnação do mal. Que é o embate entre Deus e o diabo. E o nosso demônio, ele evoca Deus o tempo todo. Ele evoca Deus e Jesus o tempo todo. Quer dizer, que é mais uma contradição e um disparate. Como que um grande capeta, ou um capetão, vamos dizer assim, Capetão. Pode evocar o nome de Deus assim para fazer tanta maldade. Jesus não se faz isso. Então, o Hermógenes do Grande Sertão Veredas, que é o romance dos romances, para mim, em língua portuguesa, o Hermógenes está aí. É o grande mal. Mas, no fim, o narrador diz, não, o diabo não existe. O que existe é a vida, É a vida, com as suas contradições, com o bem e o mal, às vezes juntos. Quer dizer, essa é a ideia também do romance, de não fazer só, vamos dizer, de não separar também essas coisas. Porque tudo isso, como ele diz, é um mundo, todas essas coisas estão misturadas no ser humano. Esquenta e esfria. Vamos dizer, são os lados, vamos dizer, o lado muito, vamos dizer, às vezes dócil, bondoso, solidário da alma, esperançoso, e o lado também obscuro, terrível.
O romance trabalha com isso. Ele não separa muito essas coisas, né? E um dos grandes exemplos é o próprio Grande Sertão, ou qualquer romance do Conrad, em que o personagem é uma pessoa tão equilibrada e tão, vamos dizer assim, generosa ou de bons princípios e de repente passa por é vítima de uma falha, de uma terrível falha moral. E agora? Agora, a partir dessa página, começa um processo de reparação do mal causado, né? E só que às vezes não há saída. E esse é o romance. O romance não há saída. Na vida há. Os povos precisam encontrar. Sim, na vida há, mas o romance ele contraria, vamos dizer, todas as nossas esperanças. O romance é um gênero dissidente, né? E veio para perturbar vamos dizer, as nossas certezas, vamos dizer, e as nossas esperanças, né? Por isso que ele faz mais perguntas, só faz perguntas e não responde, não explica. Vamos encerrando aqui. Queremos agradecer muito aqui a participação do Milton Atum aqui nessa entrevista tutameica, né? Ele que está lançando o segundo volume da sua trilogia O Lugar Mais Sombrio, Pontos de Fuga. A capa é essa. Tem uma programação de lançamentos aqui em São Paulo, né? Então, na terça-feira, agora no dia 12, o lançamento vai ser na Livraria da Vila. E até que é muito escolhida aí para esse primeiro lançamento, por causa também da ambientação do romance, né? Da Vila Madalena. Vila Madalena. Fidalga. Fidalga. Isso. E, bom, falei dia 12, Livraria da Vila. Aí na semana seguinte, então sempre às terças-feiras, né? No dia 19, na Livraria Mandarina. O endereço é Rua Ferreira de Araújo, 373. E, finalmente, na última terça-feira do mês, no dia 26, vai ter um debate na Livraria Martins Fontes da Paulista, em que participam, um dos participantes é a Tuna Dueck, que foi citada aqui. Espero que a Tuna e a Júlia Búcios, que é minha editora, vai conversar comigo. Então, todos estão convidados aí, né? Essa nossa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Você pode acessá-lo pelo nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então, antes de a gente dar o tchauzinho, queríamos pedir ao Milton que fizesse a sua mensagem final aí. Bom, queria agradecer o convite, a ótima conversa com vocês. E a mensagem assim, não vamos desistir, né? Quer dizer, isso vai passar. Eu acho que é só uma questão de tempo e de organização. E organização de uma frente democrática. Não só de esquerda, né? De centro, de democratas. Porque esse é o momento para chamar uma mobilização, uma discussão, todos os democratas, de todos os matizes ideológicos. Eu sou dessa opinião, né? De não ficar confinado a uma... E cada um tentar, vamos dizer, dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas, né? Eu vou aos lugares, eu converso com estudantes, com professores, com meus leitores, e para mim a literatura vamos dizer, tem essa dimensão de colocar problemas, né? De discutir problemas, porque fala da alma humana, né? Dos conflitos humanos, né? Então acho que a mensagem é essa de não desistir, não esmorecer, porque
Agora, você se autocensurar, ficar imobilizado e deprimido é a pior coisa. Acho que isso não. Você tem que agir, e se possível, com humor. Ótimo. Legal. É isso, né? Pessoal, Então, muito obrigado a muito todo obrigada mundo, a a você todo que mundo. participou, que mandou seus comentários, que fica divulgando as entrevistas, compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado a você, muito obrigado ao Milton. E assim, Assim damos encerramos nosso tchauzinho tchauzinho com o nosso Tutameia aí. loginho final. Tchau, pessoal.